Depois de ter o vídeo E bloqueado aí? na parte 1, Como assim? O vídeo foi bloqueado? todos os xingamentos possíveis na parte 2. Por que ele foi aqui xingado? estou eu mais uma vez trazendo a parte 3 Pode fazer desse parte vídeo 1, que 2, vocês 3, gostaram 5, tanto. 10, Os episódios 11, vou assistir perdidos, todos. proibidos, censurados. Cara, os que desenhos você de antigamente nunca viu. tinha muita Dessa putaria. vez eu confesso que eu vou dar E uma quando eu era maneirada criança, eu nos entendi assuntos algumas coisas. abordados aqui. Eu não quero ter problemas de novo. Problemas de Então, novo, se aí os você peitos gosta na desse tipo tela, de assim. conteúdo, não esquece do gostei logo no início. Sempre e importante, se inscrever galeritas. também. Isso se eu merecer. Merece sim, se inscreve lá. Vai lá, antes de ver o vídeo, vai lá e se inscreve. Apesar de muita gente discordar de mim, pelo fato de eu dizer que desenhos animados normalmente é coisa de criança, Ah, vocês têm que normalmente admitir que é sim. o público que mais consome, ou pelo menos consumia esse tipo de conteúdo antes de existir o TikTok. Será que as eram as crianças hoje em dia ainda assistem Até porque desenho? não precisa ser Ou muito é só inteligente TikTok mesmo? para saber que na época que existia a TV Globinho eram as próprias crianças que assistiam o programa. Nossa, passou Ou vocês Blue acham Dragon, que eram véi. os pais? Blue Dragon, Eu acho que não, nostalgia né? de Blue É Dragon. claro também que existem desenhos feitos só para adultos. Mas aí é como outra South Park, questão. Rick É, and Morty ou outra os vibe. Simpsons. Mas no caso desse primeiro desenho que eu vou falar aqui, seu público sim eram as crianças. Chamado de Os Gárgulas. Não que são conheço desenhos esse da Disney desenho. De 1994. que Nossa, fez eu não muito lembro sucesso disso, real. aqui no Brasil, sendo Não exibido acompanhei. pelo extinto Disney Cruise. Cruise, E bem, Cruise, esse é um Cruise, desenho sobre tchau, gárgulas, tchau. obviamente, que ganham vida ao anoitecer. Gárgulas é um esse desenho bicho, com tipo, pegada bicho um mitológico? Eu não pouco mais conheço, sombria, gente, desculpa. mas nada Tipo que um seja ogro. realmente pesado. Pera aí, mas a mulher ali, E assim como ô, a maioria ei. dos desenhos que eram produzidos nos anos 90, que sempre tentavam passar alguma mensagem ou conselho Ele era o para as Capitão crianças, Planeta? como foi o caso do desenho Tiny Toon e as bebidas alcoólicas que eu citei na Pica-Pau parte tinha até 2, droga, véi. aqui no desenho dos Gárgulas isso também Mas é uns acontece. demônios? Só Mó não sei se a legal. mensagem foi transmitida da maneira mais correta. Conhecida aqui no Brasil como Força Mortal, o assunto abordado nesse Força episódio é como Mortal. armas de fogo podem ser perigosas na mão de quem não Gente, que sabe o que está loucura! fazendo. Nesse caso, um dos gárgulas chamado Broadway, O nome que do claramente gárgula é nesse Broadway, episódio velho. age como uma criança curiosa. Mexendo nas coisas de sua amiga que é policial, Broadway acaba encontrando uma arma de fogo e sem saber do e aí que ele se vai trata, brincar com a termina arma. atirando por acidente nessa sua amiga, o que leva ela a parar em coma. Meu Na cena em Deus, que questão, pesado, que foi censurada cara. no mundo todo, Mas dá por pra que ver claramente censurado? como tudo acontece, sendo explícito até mesmo a presença Ela tá de sangue, sangrando, que pode mano. ser que para você não seja nada demais, assim como não é para mim. Mas pra uma Porém, nesse criança, contexto, acho que deixa a pra uma cena criança é muito pesado, né, pesada velho? para um desenho infantil, apesar Mas da acho que uma mensagem criança que dá é um- passada nela ser muito válida. Muito bem, parceiro. E não esqueça do cavalo. Dá pra ver que ele tá nitidamente brincando, tá ligado? Ai, mano, que horror. Eu acho que se eu fosse criança e estivesse assistindo, eu ia chorar. De tristeza, assim, de pena. Pesadinho, pesadinho. Deu até um negócio, deu até um Porém, negócio muito meu, além de ter esse pesadinho, não episódio foi proibido muito por bacana. tentar alertar sobre um assunto importante, mesmo que isso tenha sido feito totalmente da forma mais explícita possível, alguns Mais outros explícita episódios possível são mesmo. banidos por não ter o mínimo bom senso mesmo. É óbvio Chamado que vai aqui no ter Brasil Dragon de Ball, uma né? doce tentação, a Óbvio. hospitalidade da Princesa Serpente. Esse é um episódio de Cara, Dragon Ball é 1989 do anime Cheio, Dragon Ball Z, é que cheio até de chegou a ser cenas exibido assim, pela ó. Globo e também pelo Cartoon Network. Entretanto, uma cena em específico nunca chegou a ser mostrada. Mais uma vez abordando o assunto Armas de Fogo, a cena em questão que eu vou falar aqui se passa em um episódio filler do anime. E ela acontece quando Goku Que bundinha, precisa hein? fazer uma parada no palácio da tal Princesa Serpente. Ah, então, que eles uma das jogam- servas da é, princesa sim. decide que seria Eu divertido lembro brincar disso de aí. roleta russa Eu acho que eu com vi na Goku TV, cara. e suas companheiras. Mas enquanto ela estava explicando as regras e o funcionamento dessa suposta brincadeira, ela acaba dando um tiro na própria cabeça. É exatamente isso que você ouviu. Como se não fosse o bastante, isso é bem explícito. E mesmo que Pesado o anime pra tenha outras caramba. cenas com um teor um pouco mais adulto, como alguns momentos da Bulma e algumas lutas Mano, com desfecho que nada merda menos é que essa? brutal, é inegável que um tiro nos miolos é algo chocante e É pesado, literalmente, né, principalmente por ser em um desenho. Na tela pra uma criança. Então, isto. É a roleta russa. Meu é a coisa mais Deus, emocionante que Ana. existe. Não, Acho que você poderá treinar não a sua façam mente isso, até pelo amor de perfeição. Deus. E como se treina a mente? Isso não é com brincadeira, tá louco? Primeiro, você tem que pôr a bala no lugar certo. Ensinando as crianças o que é a roleta de não russa morrer ainda. de 60%. Mas se você for atingido pela bala, estará morto. É um jogo muito perigoso. Não, o Goku porque não morreria arrisca com a um tiro vida. na nuca. Que horror.
Nossa, ela morreu muito rápido. Eu acho que eu não quero fazer uma coisa tão perigosa. Porque dentre todas as polêmicas Mudou a dublagem do possíveis, nada. ele foi responsável, aparentemente, pela morte de uma criança de 2 Mas anos isso de não é idade. pra criança. Chamado de Beavis and Butt-Head. Mas eu lembro Esse desse é um desenho desenho, da ele era meio MTV estranho. focado no público adulto. E que desde a sua criação, nunca foi muito avesso a Meu polêmicas. Deus, cara. Mas apesar até aí de é um uma em desenho pra especial adulto, né? marcar o programa para sempre. Eu tinha um Intitulado jogo de desse desenho aí, Comedians, que tinha que esse é o cuspir na terceiro galera. episódio da primeira temporada da animação, onde os seus dois protagonistas, Desenho Beavis horrível, nossa. e Butthead, após descobrirem só que traço esse desenho pra comediantes agonia. ganham muito dinheiro, tentam a sorte como comediantes stand-up. Eu acho Porém, muito como difícil eles essa não carreira são de muito comediante, né? engraçados, a plateia começa a vaiar. Até que em certo momento, Beavis, na tentativa de É só entreter o fazer público, piada ateia com- fogo no prédio com onde coisa eles pesada. estão, depois de tentar fazer malabarismos com jornais em chamas. Pô, Depois acabou com a disso, graça nada mesmo. acontece de fato no episódio. Ninguém se fere por causa do fogo, nem morre por causa disso. Contudo, fora do desenho, no mesmo dia que o episódio foi ao ar, Aí uma criança foi tentar acabou fazer. morrendo após o seu irmão mais velho de 5 anos por fogo no trailer onde eles moravam. Ao que tudo indica, a criança Meu teria sido Deus. influenciada pelos atos do personagem Beavis, que no Mas será episódio que é botou mesmo fogo no prédio culpa e depois disso ficou fazendo graça Do da desenho situação. ou dos pais que não cuidaram devidamente dos filhos? Claro que foge um pouco do nosso controle, mas sei lá, não é culpa do desenho. How come that club owner dude didn't like us? Isso não deveria ser pra Por causa criança, disso, tecnicamente, o episódio começou a ser envolvido em muitas controvérsias, chegando primeiramente a ser reprisado apenas nas madrugadas e depois sendo de fato excluído pela MTV. Anos depois, agora já adulto, a própria criança envolvida no incêndio confirmaria que sua família não tinha TV a cabo na época do ocorrido, Então não foi devido ele, ao então não vício foi. em drogas de sua mãe. Ah, então não e que foi ele o nunca culpa tinha do visto desenho. um episódio do desenho sequer. Mas eu achei ruim mesmo o por causa episódio de disso vocês, não vou nem tudo, mentir. O episódio nunca mais chegou a ser mostrado novamente. Ah, é porque deu uma E se você coincidência acha muito que aqueles ruim, né? desenhos mais infantis não podem ter algum episódio proibido, você está muito enganado, porque até mesmo o desenho do Mickey Mouse já teve um de seus episódios banidos da Mas o TV. que o Mickey Mouse Conhecido aqui no fez, hein, Brasil Mickey? como o Camundongo da Mickey. Disney, com certeza você deve conhecer esse É desenho tu, lá cara. do Clube Disney. E o episódio que deu problema foi o chamado Minnie Cuida do Pluto, da primeira temporada. O episódio começa com o Mickey indo deixar o Pluto na casa da Minnie. E isso sem ao menos Nossa, o avisar Pluto é antes. enorme, né, velho? Por Olha causa isso. disso, a Minnie fica com muita raiva. E mesmo que ela goste do Pluto, ela começa a brigar com ele. Ô, Minnie, filha da puta, mano, com cachorro. Com cachorro eu não aceito brincadeira, não. O mínimo que precisava era uma ligação, né? Sabia que eu nunca assisti Mickey Mouse? E o Pluto, tipo, eles são... Coitadinho do Com medo, Pluto! o Pluto então começa a imaginar várias coisas terríveis que a Minnie poderia fazer com ele, incluindo a Minnie envenenando a comida dele, Ai, que horror, enterrando ele meu vivo Deus. e matando ele com um bastão. Como se não fosse o suficiente, Caraca, filho. ele chega Isso aí até tá me mesmo a lembrando Tom e imaginar que Jerry, quando tá ligado? morresse, ele poderia ir parar lá no inferno em vez de ir para o céu. E tudo isso é Puto mostrado demônio. claramente no episódio. No fim, tudo termina bem. Porém, por ter assustado muitas crianças, Né? que eram o Tipo, público Mickey principal é da animação, o episódio criança não foi muito bem bebê visto que por muitos assiste. pais, o que fez ele desaparecer completamente da TV. Ah, Se você eu assistiu honestamente, a opinião parte, pessoal, não achei sabe muito que lá pesado. eu falei de um episódio do Pica-Pau que foi Nossa, proibido Pica-Pau por era, um assim, um motivo dos no mais mínimo sem limites peculiar. possível, né? Contudo, nem sempre quando algum episódio para de ser exibido na TV, isso acontece por causa de algum motivo pesado, obscuro ou que Pica-Pau, olha, seja adulto demais. grande parte Já que dos existe um outro episódios são- episódio do tem alguma coisa de Pica-Pau errado. que dessa vez eu aposto que você nunca viu. Que houve Chamado nesse? de A Observadora de Pássaros, aparentemente esse episódio só dessa foi mulher exibido do aqui no Pica-Pau. Brasil pela Rede Globo e pelo SBT. Ok, Eu não sei então ao existe certo. chance de ter Nele é visto. mostrado que a Minnie é uma observadora de pássaros que só quer fazer já o vi seu esse trabalho episódio. em paz. Mas como em praticamente todos os episódios, Pica-Pau vai o encher o Pica-Pau, saco. que com certeza não vai à igreja, começa a infernizar a vida dessa mulher. Mas isso era Ele normal, fica o Pica-Pau zoando era ela, insuportável. bate, mete espinhos na bunda dela, joga ela de uma montanha. Até aí tá e, por fim, clássico, ainda né? faz Clássico ela ser Pica-Pau. sequestrada por um urubu taradão. Não me toque, monstro! Afaste-se de mim! Que horror, né? Pica-Pau, me ajude! E o Pica-Pau não vai ajudar, aposto. Ora, ela não queria conhecer os pássaros? É, conhecer de outro jeito, né, filha? Não se sabe
não acho certo nada porquê demais, desse né, episódio esse- ter sumido na TV. Mas ao que tudo indica, alguns dos motivos disso foi o fato de algumas piadas nele serem consideradas muito pesadas. Ou a achei bem questão normal desse pra Pica-Pau, episódio pra ser ser muito sincera, porque parecido tem com vários. outro que já existia. É, esse aí e eu algo lembro. que é curioso é que até onde se sabe não existe nenhum vestígio desse episódio nos Estados Unidos. Sério? Ao que Sumiu parece, completamente? ele só existe aqui no Brasil. Sabia disso que Não tinha é de hoje episódio que, tipo, muitos passava desenhos só no animados, Brasil, tá seja ligado? ele qual for, em algum momento apresente alguma coisa Nossa, que isso, safadinha. Cuphead. Seja uma Eu ainda não piada, assisti, inclusive. algo estranho, determinada mensagem Eu nunca tinha subliminar, notado isso, meu ou Deus. até mesmo uma mulher isso aí eu lembro, pelada. isso aí eu lembro. É, isso realmente aconteceu. Bernardo e Bianca E a é gente sacanagem, sabe que a cara. maioria dessas coisas só são entendidas pelos adultos. Uma criança normal Não nunca vai se conseguiria tocar dessas perceber. coisas, isso é- E bom, é muito um desses doido, né? momentos meio mal Só quando tu já tem um intencionado, grau ali acontece de no desenho malícia Os pra Jovens sacar. Titãs em Ação, que eu confesso que logo no início eu tinha um certo preconceito. Até mas que hoje com eu o tenho um decorrer pouco de do tempo, eu preconceito. comecei É a uma me versão divertir demais bem mais assistindo. infantil E o dos episódio Jovens responsável Titãs, né? por dar controvérsia foi o do Show de Talentos, que muito provavelmente você já deve ter assistido, Nunca já que ele vi. foi Vou tentar exibido dar uma chance. normalmente aqui no Brasil. Porém, em outros lugares pelo mundo, toda aquela cena do Mutano se transforma em um boi e começa a jogar leite na cara do Realmente tá esquisito isso daí, Mutano. Da onde tá saindo esse leite, cara? Leitinho pra você. O pessoal fez até gif disso. Leitinho pra você. Boi não tem teta, né? Por que na Mulher Maravilha foi 3? Se você já é adulto, com certeza eu nem preciso explicar o motivo dessa cena ser polêmica. A gente já sacou. Pois o fato do Mutano fazer o que ele fez tem um claro duplo sentido. E o Batman Aí vocês vomitando, gostam que de coisa, pegar né? no meu pé, podem me dizer que a cena não tem nada demais. A cena e que realmente a minha cabeça não que está tem. doente de ver Só coisas que, onde né? não tem. Porém, vocês têm que concordar comigo que cenas como essa, ou a que acontece no próprio desenho dos Jovens Titãs, ou ainda na série Victorious, tem sim Mano, por mas trás, o cara do principalmente da mente no de quem Nickelodeon, criou a eu cena, acho, é o doente, objetivo ele é de doente, ele despertar sempre essa fez coisas mensagem assim, né, em subliminar. iCarly, E como sem nossas cast. mentes estão completamente sexualizadas E ele tinha uma tara por pé conta do também. Instagram, TikTok e até mesmo de filmes, é impossível não pensar coisas erradas. Influenciador pornô. Agora que você chegou até aqui, não esquece de comentar se você concorda com essas censuras e quais desses Cara, com algumas episódios eu não concordo, com mereciam algumas terem sido não, hein, não vou nem proibidos. mentir. Até o próximo vídeo. Ah, já e tchau. acabou? Não! Ai, que saco! O vídeo bom acaba tão rápido. Gente, eu amo ver vídeos, né, sobre desenhos, e principalmente esses que eu tô achando muito curioso, assim, ver esses episódios que foram banidos, enfim. Vários de hoje, assim, eu já tinha assistido. Comenta aqui se vocês também já tinham assistido, se vocês concordam sobre terem sido banidos ou não. Eu achei engraçado, vai. Acho que a minha opinião final é que eu tô rindo só, eu tô rindo. Se deveria banir ou não, não sei. Eu não sou o cara, não tenho conhecimento suficiente pra isso. Ai, eu adoro ver essas curiosidades. Principalmente do Pica-Pau. O Pica-Pau parece sempre ter alguma coisa bizarra, né? Mas esse do Jovens Titãs, do Leitinho, aquilo ali eu acho que foi mais culpa da nossa mente mesmo do que do próprio desenho. Por mais que deve ter dado ali um duplo sentido, mas...